Meus queridos amigos, e se você soubesse que uma ação que vale poucos centavos pode chegar nos R$15, R$16 em breve? Pois é exatamente isso que pode acontecer com as ações da Oi. Então fica nesse vídeo aqui que eu vou te contar tudo o que está acontecendo, o que você pode esperar da empresa, se vale a pena, se não vale. Eu nem ia gravar vídeo sobre isso, mas como eu recebi muita pergunta lá via direct no meu Instagram de alguns seguidores, né, que não estão meio que entendendo absolutamente nada que está acontecendo e o que pode acontecer, perguntando se vale a pena, se não vale, se é hora de entrar, se é hora de comprar ou não, aí eu pensei, putz, de que forma que eu posso gravar um vídeo sobre isso, esclarecer isso para a galera, que nem é algo tão complicado, e ainda ensinar alguma coisa nova no vídeo. Sempre que eu paro para gravar, eu me pergunto o que eu posso ensinar de novo no vídeo para vocês. Eu sempre falo isso aqui. Então vocês já vão saber o que eu vou ensinar nesse vídeo. Quem já acompanha aqui, já deixou o like aqui, na moral que eu sei, para fortalecer a parceria. Isso é importante para fazer o conteúdo atingir mais pessoas, ajudar o canal a crescer também. Deixa logo o like para você não esquecer, não pensa que o seu like não faz diferença não, que é só um likezinho. Ele faz muita diferença sim. Para quem caiu aqui de paraquedas no canal, a gente fala sobre ações, fundos imobiliários, economia, um pouco de renda fixa, às vezes também é raro, mas tem, economia, investimentos em geral. É sobre isso que a gente conversa aqui. Se você tiver interesse nesses temas, considere se inscrever no Valor em Ação. Eu não costumo fazer vídeo da Oi, mas é o seguinte, a ação da Oi, Oi BR3, pode chegar até os R$15, R$16, até mais, dependendo do preço, com um grupamento na proporção de uma ação para 50. Isso considerando, né, que no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, está custando 31 centavos mais ou menos a ação, né? O que você, como acionista da empresa, ou como alguém que cogita comprar as ações da Oi, né, ou por achar que está muito barata, ou até para fazer a besteira de especular num evento como esse, né, pensando em obter lucro no curto prazo, o que você precisa saber? É que quase nada vai mudar na verdade. Exatamente isso. Apesar do aumento do valor, na prática o acionista que tiver Oi na carteira não sofrerá mudanças, não vai subir 5.000%, o patrimônio de quem tem ações da Oi não vai multiplicar por 50 vezes. A ação vai ficar mais cara, sim, 50 vezes mais cara, mas a empresa também vai reduzir o número de ações em circulação no mercado. No caso da Oi, o número de ações em circulação vai passar de 6 bilhões de ações para 132 milhões de ativos, 132 milhões de ações, sendo 128,9 ações ordinárias e 3 milhões de preferenciais. Mas o capital social da Oi continua o mesmo, o patrimônio líquido segue o mesmo. E é aqui que tem uma coisa que talvez muita gente não saiba ou não entenda corretamente, por isso eu preciso que você, independente de ter ou não interesse na Oi, de investir ou não na Oi, veja esse vídeo até o final. É sério, o melhor vem agora. Você vai aprender muita coisa sobre Oi, sobre análise de ações, né, qualquer ação, e vai agradecer por ter visto esse vídeo. E vamos lá, pegando o gancho aqui, tá, no patrimônio líquido da Oi, que não muda nada com esse grupamento, como eu disse, certo? Quando você compra ações de uma empresa, né, do ponto de vista contábil, o que você está fazendo? Você está comprando um pedacinho do patrimônio líquido dessa empresa. Uma ação representa a menor parcela do capital social de uma empresa. Exatamente isso. E por que é importante o investidor entender isso daqui? Entender a estrutura de capital da empresa, essas coisas. O que faz uma empresa seguir existindo são os seus ativos. Uma empresa que não possui ativos não vale absolutamente nada se você for ver. Badu, o que seriam os ativos de uma empresa? Muita coisa pode ser considerada ativo, né? Dinheiro em caixa é ativo, faz parte do ativo circulante no balanço patrimonial, que é onde você consegue ver isso. Matéria-prima pode ser ativo, estoque de produto acabado também pode ser ativo. Muita coisa pode ser. Contas a receber também é considerado ativo de uma empresa. No caso da Oi, ela tem muito mais contas a pagar, né? Então, mas as fábricas, se você estiver falando de uma indústria, até mesmo contratos de concessão, são considerados ativos, a marca, né? E quem que financia esses ativos para a empresa operar? Os recursos da empresa, eles precisam ter uma origem. Que origem que é essa? Quem financia os ativos de uma empresa é o capital do acionista, né, o patrimônio líquido, no caso, como eu falei para vocês, e o capital de terceiros, os credores
daquela empresa, né? Que é quem empresta dinheiro para a empresa e cobra juros, é claro. Hoje, se você pegar o patrimônio líquido da Oi e relacionar com o total de ativos, você encontra um indicador que ele é pouco comentado, o patrimônio líquido sobre os ativos, que no caso da Oi é de 0,02. Ou seja, apenas 2% dos ativos da empresa são financiados pelo patrimônio líquido. Que diabo é isso que você está tentando me explicar? Calma. Para saber exatamente o que isso quer dizer, que informação que isso traz para você, você precisa entender um pouquinho do histórico da empresa e alguns conceitos aqui que eu vou explicar. O que compõe o patrimônio líquido da empresa? Ele é composto pelo capital social, que é o dinheiro investido inicialmente pelos sócios, e pelas reservas. Reservas de capital, reservas de lucro, enfim, entende? A empresa ela toca o seu dia a dia, obviamente, com o objetivo de ter lucro. Às vezes isso acaba não acontecendo, às vezes não dá muito certo, é a vida, mas toda empresa quer lucrar se ela puder. E o que a empresa pode fazer com o lucro, quando ela tem lucro? Ela pode distribuir, né, parte desse lucro para os sócios, né, são os tão comentados dividendos, e a empresa pode também pegar esse lucro, né, ou parte dele, e reinvestir para o seu crescimento, comprar mais ativos, no caso, ou até mesmo pagar algumas dívidas, amortizar, quitar dívidas, enfim. O fato é que quando uma empresa ela tem lucro e não distribui, isso fica lá dentro, mas é do acionista também esse lucro. E aí quando o patrimônio líquido cresce mais que os passivos, cresce mais que o capital de terceiros ali no balanço, é bem provável que essa empresa ela tenha gerado valor para os sócios, principalmente se o retorno for maior que o custo médio ponderado de capital. Não se apegue a esses nomes aqui, esses conceitos, esses termos, mas pensa assim, mesmo que a empresa seja rentável, seja lucrativa, se esse retorno for, por exemplo, menor que o retorno que o dono da empresa ganharia deixando o capital parado na renda fixa, a empresa, mesmo tendo lucro, ela não está gerando valor, tá? Porque o capital tem um custo também. Nós, como investidores, nós precisamos analisar o custo de oportunidade do nosso capital. Mas se a empresa tem uma margem bacana, uma margem legal e principalmente uma boa rentabilidade, sim, provavelmente esse investimento vai estar gerando valor para o acionista. Badu, e o que acontece quando uma empresa tem prejuízo, quando ela não tem lucro? Quando a empresa tem prejuízo, ela precisa manter essa equação que eu acabei de explicar, que o total de ativos é igual ao passivo mais patrimônio líquido, lembra? Se a empresa tem prejuízos de forma consecutiva, é natural que o passivo dela aumente numa velocidade muito maior. E aí que mora o problema, principalmente se ela tem prejuízo operacional, que é diferente do prejuízo lá na última linha do DRE, do resultado líquido. Tá? O resultado operacional da empresa, o EBIT, ou o EBITDA também, se você pegar, que é a proxy da geração de caixa operacional, é o dinheiro que sobra para a empresa pagar juros e impostos. Depois, EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes, lucro antes de juros e impostos. Se isso aqui já está fechando no negativo, quer dizer que não está sobrando nem para a empresa pagar os juros da sua dívida, entendeu? E nesse caso, com o tempo, o passivo ele vai aumentar cada vez mais e o patrimônio líquido ele vai representar um percentual cada vez menor do total de ativos da empresa, podendo até mesmo ocorrer de o patrimônio líquido ficar negativo em algum momento. E nesse caso, é comum você ouvir que a empresa está destruindo valor. O patrimônio do acionista ele vai estar sendo corroído, entre aspas, entendeu? Até que ela consiga pelo menos voltar a ter lucro operacional, lucro líquido. Se a empresa seguir só tendo prejuízo atrás de prejuízo, sem ninguém aportar mais capital, ou seja, sem os donos colocarem mais dinheiro ali, visto que os credores eles não costumam querer emprestar ainda mais dinheiro para quem já está, digamos assim, quebrando. Então, se a empresa ela segue nessa pegada por muito tempo, uma hora ela quebra, não tem jeito. E nesse momento é justamente isso que vem acontecendo na Oi, entendeu? Não estou dizendo que vai quebrar, mas a empresa teve prejuízo em 7 dos últimos 10 anos, resultado operacional negativo desde 2015, receita vem caindo bastante também, patrimônio líquido, que é o capital do sócio, já representou mais de 40% do total de ativos em 2010, caiu muito até 2016, 2017 para cá, chegou a ser negativo no ano passado, como eu falei para vocês. Nos últimos anos,
ela vendeu praticamente todos os ativos da empresa de telefonia móvel para tentar equilibrar minimamente o caixa da empresa, mas parece que quando parece que vai, volta. A TIM, Vivo e Claro, recentemente, estão pleiteando ali um desconto de mais de 3 bilhões de reais nos ativos que compraram da Oi, alegando que a Oi não utilizou os parâmetros operacionais, financeiros estabelecidos em contrato para venda desses ativos aí. E mesmo com a venda de grandes ativos, a dívida líquida ainda é muito alta para a empresa. A dívida bruta, então, ela é gigante no caso da Oi. A situação ela deve melhorar um pouco depois da venda dos ativos de telefonia móvel, os ativos de infraestrutura também que ela está vendendo, mas a Oi, como eu disse, ela vai seguir consumindo caixa provavelmente por vários anos. Lembrando que a Oi entrou com um pedido de recuperação judicial em 2016 após não conseguir mais renegociar com os credores. E a recuperação judicial é um meio, na verdade, utilizado pelas empresas para evitar que elas sejam levadas à falência. Uma das principais consequências da aprovação ali do plano de recuperação judicial é o quê? Consiste justamente na suspensão da maior parte dos débitos da empresa, entendeu? Ou seja, o pagamento aos credores é adiado ou pelo menos suspenso para que a empresa foque no pagamento dos seus salários ali dos funcionários, tributos, impostos, matéria-prima e outros custos e despesas essenciais para que a operação volte a dar lucro o mais rápido possível. Claro que para isso a Oi ela precisou apresentar um plano de recuperação ali que fizesse sentido para mostrar realmente para os credores que a empresa tinha condições de se reerguer. Então a Oi vai quebrar? Não sei. Sinceramente, eu espero que ela se recupere e supere os seus atuais desafios, porque nunca é bom você ver uma empresa quebrando, ainda mais desse porte. Mas por que alguém ainda investe numa empresa nessa situação? Quem investe na Oi acredita que num futuro próximo, de preferência antes da empresa quebrar, ela vai voltar a gerar lucro e por esse preço pode ser interessante. É isso que o investidor pensa. O valor da ação ele está no fluxo de caixa futuro que a empresa vai gerar, trazido a valor presente. O investidor de Oi, pelo menos que não está somente especulando e apostando, ele precisa acreditar que esse fluxo a valor de hoje vale mais que esses 31 centavos mais ou menos por ação. A questão é que essa análise ela é muito subjetiva, certo? E mesmo que a empresa realmente tenha potencial para gerar caixa lá na frente, se ela não tiver fôlego financeiro para superar toda essa fase de consumo de caixa, esse período mais difícil, ela quebra. Então sim, a Oi ela tem até potencial, mas tem que ver se ela vai aguentar o tranco até que os investimentos que ela está fazendo comecem a gerar o caixa que ela acredita que pode gerar e também para ela seguir pagando a dívida. Pelo menos é isso, como eu disse, que quem tem ações hoje precisa enxergar para justificar o fato de seguir investindo e acreditando na empresa. Pensa assim, ó. Eu te falo que do outro lado de um lago, tem um baú cheio de ouro. É só você atravessar, pegar esse baú cheio de ouro, que o ouro é todo seu. Mas esse lago, ele tem, 200 metros e você não pode voltar à superfície antes de atravessar. Você tem que atravessar ali totalmente o tempo inteiro debaixo d'água. O ouro realmente está lá, potencial existe, mas se você não tiver fôlego necessário ali para atravessar, você morre antes, entendeu? A situação da Oi hoje é mais ou menos essa. E a empresa agora anunciou esse grupamento de ações que eu falei para vocês. Nessa proposta tem como objetivo principal o enquadramento das ações da empresa às regras da B3, que determina que as ações devem ficar acima de R$1 cada, para evitar que a variação de alguns centavos por ação acabe representando uma volatilidade muito alta e até distorcida no preço das ações. Uma variação de 1 centavo para uma empresa, para uma ação que custa 10 centavos, por exemplo, é uma alta de 10%. E por essa razão, ela criou o chamado grupamento, mas para o investidor, como eu disse, não muda absolutamente nada. É tipo trocar uma nota de 100 por 10 notas de R$10, entendeu? Na minha opinião, o investidor da Oi, que realmente acredita, precisa pensar no longo prazo. Não é porque a ação custa 31 centavos que está barata, não tem nada a ver isso. Você precisa focar no longo prazo se você acredita e esquecer o curto prazo por um bom tempo, pelo menos. Não é um investimento, um ativo que no próximo tri ou daqui a 2, 3 trimestres vai estar com outra cara. O valor intrínseco da empresa não vai subir muito rápido, não vai mudar rapidamente, independente da volatilidade do preço das ações. Preço e valor são coisas diferentes, principalmente
Porque o investimento em infraestrutura e telecomunicações são investimentos que a gente está falando que são de longo prazo, é um setor intensivo em capital muitas vezes e os investimentos da Oi não vão começar a gerar caixa rapidamente, mas ela vai seguir consumindo. Ela vem se desfazendo de alguns ativos, como eu disse, para levantar esse caixa e seguir tendo fôlego financeiro, isso pode dar certo, mas existe um risco alto sim que você precisa considerar. Eu não tenho ações da Oi, mas se eu fosse investir na empresa, né, como se trata de uma empresa em turnaround, que está em recuperação e tal, eu avaliaria mais a fundo isso daí para descobrir quanto que a empresa pode valer realmente lá na frente se ela superar todos esses desafios, essas adversidades. Decidiria o percentual do meu patrimônio que eu estaria disposto a perder mesmo, perder 100% caso, né, o plano desse errado, investiria esse valor e esperaria, teria paciência. Se for para acontecer, não vai ser da noite para o dia. Porque se o investidor fica nessa de só baixar o preço médio da ação toda vez que a ação cai, ele pode perder muito mais dinheiro do que ele estava até mesmo disposto no início sem perceber. Tá? A Oi caiu mais de 60% em 2021, está caindo quase 60% esse ano mais uma vez, desde 2012. Mais de 99,7% de queda, não é uma ação para colocar todo o dinheiro ou parte relevante do patrimônio, na minha humilde opinião. As probabilidades continuam não sendo as melhores para a Oizinha, entendeu? Por mais que ela tenha chances de se recuperar também, na minha opinião. Mas isso é apenas a minha opinião. Como eu disse, cada um tem a sua, faz o que quiser com o seu dinheiro, beleza, meus queridos amigos? Fico por aqui, se gostou, deixa o like, se inscreve, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!